Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 1930. O podcast te ajuda a colocar seu dinheiro para trabalhar. Meu nome é Lucas Mota. O meu nome é JP Campanha. E eu sou o Matheus de Melos. E o tema de hoje é: quais são os maiores erros de quem quer começar a colocar seu dinheiro para trabalhar? Mas antes da gente bater o papo sobre esse tema, eu tenho uma pergunta. Código Investidor, que cara de morto é essa? Bom, vamos lá. Quem tá vendo no YouTube tá vendo. Quem tá só escutando no Spotify não tá sacando. A cara tá muito de morto. Quem tá escutando tá muito de morto. Mas é o seguinte, eu tô virado faz 36 horas que eu não durmo, então é o seguinte, ontem eu saí de festa, por mais que eu seja disciplinado, de vez em quando eu saio de festa, e eu cheguei 7 horas da manhã e o podcast é 10 horas da manhã, então se eu dormisse ia fuder, então eu virei. E tô aqui morto, mas eu vou dar o meu melhor, porque energia nunca falta. Mas valeu a pena? Mano, eu acho que sair de vez em quando é bom pra abrir a cabeça. Eu tenho muito medo de ficar com síndrome de burnout de novo, que me deu uma vez. Foi a pior coisa que tem, sobrecarga e tudo mais. Então, eu senti que eu tava tendo já síndrome de burnout de novo, ia começar a ter, e eu falei, não, preciso fazer alguma coisa pra sair da rotina. Eu não posso ficar muito só trabalhando não, é meio ruim, meio paia. Mas e aí, me conta a sua noite então, como é que foi? Foi um rolezão? Pegou alguém? Como é que foi? Explanando o Código 1930. Minha mãe escuta todos os podcasts. Minha mãe é meu... Um beijo pra dona Ludmilla. Minha mãe é o meu maior cliente, como que fala? Usuário? Fã. Eu tô virado. Se alguém tá escutando, me perdoe porque eu tô virado. Usuário, eu sou o craque. Usuário. Não, a gente foi de boa, a gente tava sem fazer nada aqui no Seis Pistas, no Vila da Serra, a gente falou, velho, vamos pegar um carro hoje pra dar uma volta? Porque, pra quem não sabe, eu não tenho carro, eu só fico com o carro alugado. E a gente falou, vamos lá na Localiza pra ver que carro tem. Aí tinha lá a Mercedes. Não, mas calma aí, eu sei que não é de Belo Horizonte, você não tá entendendo. Essa Localiza que ele foi é no aeroporto. O aeroporto daqui do Vila da Serra deve ser 1 hora de distância. 40 minutos de noite, mas quando você vai de dia com trânsito é 2 horas. É muito longe, muito longe. É 40 quilômetros. É um pouco mais de 40, eu acho. Um pouco mais de 40. E a festa era aqui perto do Vila da Serra. A festa era aqui do lado. Então... Ou seja, ele andou 40 km pra ir, alugou o carro, voltou 40 km e foi. Eu rodei 100 km, de ida e volta, só pra ficar com o carro. Você foi de Uber? Fui de Uber, chamei o Uber Black. Foi R$126, velho, caríssimo esse Uber. E eu fui de Uber, peguei o carro. Qual era o Uber Black? Era Chevrolet Tracker, velho. É mó paia, né? Os Uber Black tem esse erro quando vem esses Chevrolets ruins, essas... Não, Nissan Kicks tem muito Uber Black. O Tracker novo não é ruim não, pô. Mano, é confortável, mas quando você pede um Black, você espera um Corolla, velho. Um Civicão. Mano, quando eu peço um Black, eu espero um Você imagina o Corolla? Eu imagino o Corolla com um vidro fechado e com ar-condicionado gelado lá dentro. E já veio pra mim o Uber Black que tava com vidro aberto, calorão, que era a mesma coisa de um Uber X. E é isso, o rolê, a gente tava aqui no Seis Pistas, rodamos 100 km só pra pegar carro, pra ficar dando voltas por aí. A gente foi num show de tal de Lennon, L7. É o famoso. Eu não conhecia ele, e eu fiquei sabendo... eu fiquei sabendo que ele tem aquela música famosa, a cara do Freio da Blazer. A única coisa que eu sabia. A cara da Razer. A única música que foi a primeira, depois ele começou a tocar um monte que eu nunca ouvi falar e todo mundo tava lá tirando foto dele e tudo mais. E eu não tava nem sabendo, eu tava super cansado, fui pra trás ficar sentado. Eu fiquei sentado a noite toda praticamente. Meio pai esse rolê. Mas você não respondeu, você pegou alguém? A mãe vai ouvir, informações Eu entendi que você tá fugindo da pergunta. Tem coisas que você não pode falar pro frente da sua mãe. Um beijo, mãe. Mas pegou sim. Então vamos começar o podcast. Vamos lá. Esse foi o aviso inicial. A gente tá virado. Qual o contexto? A gente é muita gente, só você tá virado. Eu estou virado. Alguma resposta pode falhar. Igual agora eu não tava sabendo falar a palavra fã. Pode ser que aconteça alguma coisa de eu não lembrar de uma palavra. Você bugar, né? Bugar, mas vamos com tudo que esse podcast promete. Mas essa semana foi esquisita, hein? Eu fui disciplinado aqui com a minha academia, você foi pra rolê. Cara, eu tô deixando de comer McDonald's. Eu falei, eu nunca mais vou comer McDonald's. Talvez outra vez eu coma
Mas Nunca mais é o caralho. É lógico que você vai comer. Nunca mais é um exagero. Mas eu juro pra você que eu não quero mais comer McDonald's. Eu garrei ódio, velho. Não sei porquê. Mas eu falei, caramba, não faz sentido. Eu tá treinando que nem atleta, assim, me matando nos treinos de corrida e tá me alimentando igual a um obeso, velho. Isso não combina. Tá certo. Da próxima vez você come Burger King. Não, eu tô comendo uma marmita fit, que o meu personal trainer disse que é bom. Não é campanha. É verdade. Eu comecei a treinar com campanha e perdi 2 quilos. Demorou essa semana. cerca de 5 meses pra entender que tinha que comer direito. Foi mais ou menos 5 meses mesmo, velho. Agora que eu tava pensando, foi mais ou menos isso. Pois é. Foi. Até você fuder seu corpo todo, agora Até já tá eu fudido. Agora Suas que não veias tem mais. já tão... Agora que não tem mais nenhum órgão. Né? Agora dá. Não, mas vamos começar com o conteúdo então. Então vamos. Quais são os maiores erros de quem quer começar a colocar seu dinheiro para trabalhar? Vamos lá, pra gente começar a bater nesse papo, eu quero entender se você já cometeu algum desses erros e se esses erros, algum deles ainda tá até hoje que você quer corrigir, como que é pro seu código? Vamos lá. Se eu já cometi algum erro nos investimentos, eu acho que não existiria a pessoa que nunca cometeu nenhum erro nos investimentos, tipo... Não, mas isso é verdade. Todo mundo com certeza já cometeu erro, independente. O Warren Buffett já cometeu erros. Ele já falou isso, né, algumas vezes. Exato. Todo mundo já cometeu. Então... Inclusive, o Warren Buffett, falando agora dele, o primeiro investimento que ele fez na vida, ele considera que foi um dos maiores erros que ele cometeu e aquilo serviu de muito aprendizado para ele. Como que é a história do primeiro investimento do Warren Buffett? Ele basicamente, um dos sonhos do Warren Buffett, o pai dele sempre foi corretor de bolsa de valores e tudo mais. E tinha uma corretora própria. Ele foi para Nova York, quando ele cumpriu acho que 11 anos, ele pediu uma viagem para Nova York pro pai dele. E ele foi para Nova York, conheceu lá a bolsa e tudo mais, e ele foi e comprou algumas ações de não sei lá que empresa por R$13. E comprou uma para a irmã dele também. $13. 13 dólares. Daí esse investimento, ele caiu para uns $9, $8, ele começou a ficar com muito medo, ficar super desesperado e não sei o que, e ficou ansioso, e como ele tinha investido o dinheiro da irmã dele, ele começou a ficar muito mais preocupado também, e esse $13 estava desvalorizado, não sei o que. E aí ele esperou esse investimento, depois ele foi para $13,20 e ele foi e vendeu tudo, quase que no 0 a 0. Alguns meses depois, esse investimento que ele comprou por $13 valiam tipo $40. Eles tinham tipo triplicado várias vezes. E daí ele começou a perceber, ele percebeu duas coisas, isso está dentro do livro A Bola de Neve. E é que, primeiro, você nunca deve pegar o dinheiro de outra pessoa para investir, então tipo, ele aprendeu isso na prática, de tipo, ele pegou o dinheiro da irmã dele e colocou lá dentro também, junto com o dele. Quando você faz um investimento, você tem que ser 100% consciente de que é uma decisão 100% sua e ter clareza de que é uma decisão de risco e que você tenha a consciência para colocar o seu dinheiro naquele lugar. E você saber que pode perder dinheiro aqui. Mas você pegar o dinheiro de outra pessoa e investir é uma coisa muito complicada, porque pode acontecer essas quedas e o problema é que você não coloca só a sua pele em risco, né? Você coloca outras pessoas em risco. E isso te faz ficar mais ansioso. Nossa, o que será? Será que a pessoa tá achando que eu tô perdendo o dinheiro todo dela, não posso perder o dinheiro dela e tal? E se eu tiver errado, aí você vai e vende tudo. Eu acho que quanto mais preocupações nesse sentido você tem, menos racionalmente você pensa para tomar a melhor decisão. E sem contar que a pessoa, ela não tá alinhada mentalmente com a mesma mentalidade que você, necessariamente. Então, às vezes, você sabe que o investimento vai ser bom no longo prazo e ele tá desvalorizado, você sabe que é bom, mas a pessoa não entende isso. Então você fica preocupado com aquele investimento que teoricamente é bom. Por isso que, a outra vez eu estava vendo uma métrica, que é que mais ou menos tipo 60% ou 70% dos fundos de investimento, eles quebram nos mercados de baixa. Sendo que, como que funciona o mercado de baixa? O mercado de baixa acontece uma grande queda na bolsa e tudo fica barato. Nesse momento é que você deveria estar comprando, né? Que está tudo barato. Mas nesse momento é que a maioria dos cotistas dos fundos, eles vendem as cotas, porque está barato. E como eles vendem todas as posições, a maioria dos cotistas, e o fundo é obrigado a liquidar as posições, ele acaba quebrando porque ele comprou por um preço alto e está vendendo sempre na mínima. Então isso acaba atrapalhando quando você vai pegar o dinheiro de outra pessoa para investir. Então isso é uma coisa que o Warren Buffett aprendeu. E a segunda grande lição é que um dos maiores erros de um investimento é você focar só no curto prazo, que ele aprendeu isso daí. Porque ele ficou super acompanhando a cotação de curto prazo, que estava
caindo muito, caindo assim um pouquinho, ele ficou super com medo e tudo mais, deixou emoções entrar ali dentro do racional, que é outra coisa que a gente vai falar que é um erro, e ele acabou focando no curto prazo, vendendo ali rápido e não esperou que depois esse investimento tivesse virado e dado lucro para ele. Então, tipo, foi uma lição que eu sempre acho que é bom você aprender com o erro de outras pessoas, e lá fala que foi um dos maiores erros que ele cometeu na vida. Então eu falo, caramba, se é um dos maiores erros que ele cometeu na vida, eu não preciso então passar por esse mesmo erro para aprender. Eu posso aprender com esse erro dele para... É isso que eu ia falar. O problema não é cometer o erro, o problema é cometer o erro, ver que você cometeu o erro e não aprender nada disso, né? E continuar cometendo, né? O que a gente fala, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Então, tipo, você vai cometer, você tem que ter isso em mente, você vai errar, não, tipo assim, você vai errar. Independente do tanto que você estude, você se dedique, você vai errar. Só que o negócio é, errou, olha por que você errou, o que tá te fazendo deixar desse jeito e muda. Eu acho que principalmente assim, quando você começa a ver conteúdo relacionado a investimentos mais recentemente, então não tem muito tempo que você tem familiaridade com isso, mesmo que você já tenha ouvido, o caminho vai ser a longo prazo, os investimentos eles não dão resultado imediato e tudo mais, e eles vão ter uma rentabilidade maior se for longo prazo, eu acho que as pessoas, todas as vezes que elas forem começar a investir, elas vão ter uma ansiedade muito grande. Então é uma ansiedade de você estar olhando ali todo dia, cresceu um pouquinho, caiu já. Tipo assim, as pessoas ficam preocupadas com aqueles mínimos centavos que estão subindo e descendo, estão subindo ou descendo, e acaba que essa ansiedade atrapalha ela a tomar essas decisões que a gente estava falando. 100%. Quando a pessoa está começando, ela tem aquela síndrome de abrir todos os dias a corretora para ver como que está o investimento. Eu já passei por isso, o Campanha já deve ter passado por isso, o Lucas vai passar por isso e é que ele não está passando. Eu não te mostro todo dia como é que tá meus bitcoins? Todo dia ele me mostra os bitcoins, que é a mesma teoria. E é um incrível erro quando você está começando, você está investindo a longo prazo, está colocando seu dia para trabalhar a longo prazo, olhar todos os dias a sua corretora. Porque a corretora, quando você fica olhando todos os dias um investimento que teoricamente não tem nada mais para fazer, por que é o colocar o dinheiro para trabalhar a longo prazo? Você acha um investimento bom, coloca dinheiro e fica segurando ele. Você não precisa fazer mais nada, não precisa chegar e regar uma planta ou acompanhar e tudo mais. Você só esquece, abandona, acompanha de vez em quando. Se você ficar o tempo todo olhando aquilo em cima, vai te dar vontade de fazer coisas com aquele investimento que você não deveria fazer. Então, tem horas que comprar é uma atitude, vender é uma atitude e esperar também é uma atitude. Você não fazer nada é fazer algo. E as pessoas não entendem isso e elas acham que precisam ficar fazendo o tempo todo alguma coisa para estar melhorando na carteira, quando isso na verdade pode ser um erro. Isso na verdade pode forçar ela a subir um pouquinho. E se eu vender um pouquinho aqui para depois cair um pouquinho e eu comprar na baixa? Isso, o pensamento surge na cabeça de todo mundo. Isso não é sustentável no longo prazo. Ou caiu e sei lá, se não vingar mais, se cair para sempre. Então a pessoa começa a ter esses pensamentos que destroem a carteira dela. Ela vai necrosando assim o pilar da carteira dela. Você tocou nesse ponto, eu me lembrei assim, uma coisa que eu acho interessante, isso eu não sei tipo assim, se vocês concordam ou não, mas por exemplo, quando eu fui comprar agora os bitcoins, igual eu olho eles todos os dias e tal, por essa questão da ansiedade de ver o que tá rolando, mas não vai ser um motivo de eu vender ou de eu comprar de novo e tudo mais. Só que, por exemplo, daqui a 2, 3 meses, quando tipo assim, a valorização dele ou tiver maior ou menor, vai ser um momento que eu vou estar querendo comprar ele de novo. E aí, por exemplo, o importante é você não usar todo o seu capital ali também para você fazer tipo uma compra única. Eu acho que você dividir em algumas compras separadas, em momentos diferentes, mesmo que tenha crescido mais, mesmo que tenha diminuído mais, para você ter pontos de compra diferentes, onde tipo assim, a valorização de um vai ser maior que o outro, ou então se desvalorizar, a desvalorização desse mês vai ser menor e tal. Isso eu acho importante também para a pessoa. E nessa questão também dessa que a gente está pegando da ansiedade de ter que ficar olhando todo dia. Você pode olhar todo dia, não tem problema. Agora a questão que o tanto que isso vai afetar no seu mental ali. Tipo assim, pra mim realmente não afeta. Mas tanto que eu falo brincando com você, vamos ver se subiu algum centavo e tal. Não vai ser o motivo de eu vender aquilo, não vai ser o motivo de eu tomar uma decisão nesse sentido. Mas eu acabo olhando. Só que eu sei que isso, por exemplo, pode atrapalhar muitas pessoas, principalmente se essas pessoas têm aquele dinheiro contado e ela resolveu investir tudo naquilo ali. Total. E o bom é que você tem clareza e você, querendo ou não, você está moldando sua mentalidade de investidor, de você entender quais são as decisões que você precisa fazer. Então você sabe que
Se o preço subiu ou caiu, se o investimento é para longo prazo, você não vai fazer nada, porque não tem o que fazer, só aportar mais. Mas o investidor que está começando agora, a pessoa que está começando ainda não colocou o dinheiro para trabalhar, ela talvez não tenha essa mentalidade tão bem formada quanto você tem, ou como nós temos, ou como outras pessoas têm, que já investem há um tempo, de você entender que não precisa fazer nada. Você só olha ali por cima e aquele valor que está ali não significa muita coisa. A pessoa que está começando não entende isso e ela começa a ficar ansiosa. O que a pessoa que está começando deveria fazer? Ela abre a corretora só quando vai aportar, ponto. Então ela chega no início do mês, dia 5 caiu o dinheiro, vou investir lá R$500. Abre a corretora, envia as ordens, fecha. Então acabou, não fica as coisas o tempo todo. E você citou uma coisa, agora mesmo que eu estava querendo citar, que é essa questão dos erros da Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores todo mundo comete erros, inclusive o Warren Buffett hoje em dia. Então não é o Warren Buffett o primeiro investimento que ele cometeu. Não sei se você está lembrado, mas no início da pandemia, o Warren Buffett estava vendendo na mínima, assim, na baixa, as empresas aéreas, as companhias aéreas dele. Então por mais que ele tivesse comprado, sei lá, por 100 e agora ela estava valendo 50 ou 40 reais, dólares cada ação, um exemplo assim super hipotético, ele tá vendendo mesmo assim na baixa, perdendo dinheiro, porque ele entende que no longo prazo esse investimento não é bom e ele só sacou isso depois que aconteceu. Então ele não é Deus ou um mago para identificar o que vai acontecer amanhã. E isso acontece porque na Bolsa de Valores é impossível até a pessoa mais profissional do mundo não cometer erros. Pelo motivo que Bolsa de Valores não é uma ciência, não uma ciência exata. Então, quando você chega e você fala, sei lá, você montar um carro, por exemplo, tem toda uma ciência ali. Você não vai cometer muitos grandes erros, tem muitos estudos ali sobre tem um manual de que você tem que fazer. Quando os engenheiros sabem para que serve cada peça e tudo mais, é muito raro um carro sair com um erro assim drástico que o carro não consiga rodar. A maioria dos carros, eles saem perfeitos, porque já tem estudo ali e vai seguir aquela ciência. A Bolsa de Valores não existe isso daí, porque Bolsa de Valores a gente trabalha com empresas. E com pessoas. O problema é a pessoa. O que é uma empresa? Uma empresa é um monte de pessoas ali dentro trabalhando com propósito. Então, no final das contas, a gente está trabalhando com pessoas. Ou seja, a gente está trabalhando com um organismo vivo. Não é um aglomerado de números que a gente só olha e já vê se vai ser um bom investimento ou não. A gente vê muitos modelos matemáticos aí de predizer valor de empresa, não predizer valor de empresa, mas predizer quando que a empresa vai estar barata, quando ela vai estar cara, não sei o que, onde que você compra, onde você vende, só que o negócio é que o mercado muitas vezes é irracional, tipo assim. E não é porque o cara é um investidor institucional, cabuloso lá, que ganha muito dinheiro, que ele tá certo o tempo todo, muito pelo contrário, a gente já falou do Warren Buffett, tá errado muitas vezes. Então isso que torna a Bolsa de Valores uma montanha russa no curto prazo e te deixa muito... Caralho, o que vai acontecer? Não tem como predizer. Todo mundo ali tá teoricamente na mesma situação. Uns têm mais clareza do que outros e isso que faz ficar tão volátil, né? Assim, com certeza, tem toda a parte teórica onde as pessoas estudam realmente a bolsa, como que ela funciona, como que geralmente se uma empresa vai desvalorizar ou não, se vai ser uma empresa de potencial ou não e tudo mais. Beleza, tem toda essa parte teórica, mas esse ponto da gente estar lidando com pessoas ocasiona exatamente isso. É um mercado que ele está totalmente propenso às atitudes das pessoas também. E as atitudes das pessoas muitas vezes podem ser ou irracional ou então simplesmente impossível de predizer, igual você falou. Então, por exemplo, igual vocês já citaram aqui também, uma briga numa família que é que é diretora da empresa, que são controladores, são controladoras da empresa, pode mudar o preço da ação da empresa ou então o rumo como um bom investimento ou não dessa empresa. Então eu acho que é muito volátil e é muito pautado em pessoas. Exato. E sabe o que é foda disso daí da Bolsa de Valores? É que como que rege o preço de uma ação? É basicamente dois polos. E esses dois polos são completamente incontroláveis e bugados. Que é o polo da empresa. Uma empresa é um dos fatores que mexe no preço da ação, né? Que é se a empresa vai ter um bom desempenho ou não. Isso daí é impossível da gente saber, porque amanhã pode acontecer uma bagunça lá dentro e tudo mais.
e, sei lá, as pessoas entrarem em uma greve e vai saber e tudo mais, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então o polo das empresas, dos negócios, a gente não consegue predizer. E tem outro polo, que é o polo dos investidores comprando essa ação. Então os investidores, eles também afetam o preço da ação. Às vezes uma empresa pode ir bem ou mal, mas se tiver um fluxo de pessoas comprando, muitos acionistas, investidores comprando aqui, o preço vai ir no curto prazo, né, para um lugar mais predefinido. Então, se tiver muita gente comprando, mesmo que a empresa seja ruim, o preço vai tender a valorizar. E o polo dos investidores também é completamente bugado. Não dá para controlar. Tipo, é muito instável, por dizer assim. Então, é muito instável as duas partes. Então, o investimento em bolsa, para quem entende de probabilidades, é mais que nenhum jogo. Um bom investidor é mais como um bom jogador de pôquer, por exemplo. Um bom jogador de pôquer, que o Lucas já foi jogador de pôquer profissional, ele, na maioria das vezes, ganha, mas ele não ganha sempre. Então ele não vai ganhar todas as mãos, mas a probabilidade é que a maior parte das decisões que ele tome, ele vai ganhar no longo prazo. É você colocar a probabilidade ao seu favor, né? E o poker, assim como a bolsa, ele é um jogo de longo prazo. Então, assim, não adianta eu jogar com vocês uma vez aqui, pensar no curto prazo e falar que eu vou ganhar. Não, tem grande chance de eu perder também. Exato. Quando você corrige isso com a variância, com a quantidade também que você vai jogando, mais chance de ganhar você tem estudando. Então eu acho que é da mesma forma na bolsa também. Você pode até ganhar numa ação aqui que você escolheu a curto prazo, que você escolheu aleatoriamente. Mas para você ganhar no longo prazo, investindo em várias empresas diferentes, você tem que ter o estudo também. Exato. E tipo, é diferente de, por exemplo, o poker, que é mais um jogo de probabilidades, que você não tem tanto controle sobre a situação. É diferente de um bom jogador de xadrez, que na maioria das vezes, se o jogador é bom, ele vai ganhar, porque tá tudo aberto ali, não tem tipo nada que vai ser revelado. Um bom jogador de xadrez, ele ganha a maioria das vezes sempre. Então é diferente de um jogador de pôquer, que às vezes ele ganha, às vezes não. Um bom investidor é a mesma coisa. Ele, na maioria das vezes, se ele tomar boas decisões no longo prazo, ele vai acabar ganhando. Mas acontece que ele também comete erros ao longo do caminho, porque é um jogo de probabilidades. E por isso que você precisa ter clareza do assunto, de que é um jogo de probabilidade, e tentar jogar as probabilidades a seu favor. Show. Campanha, eu tenho uma pergunta pra você. O que você acha? Você acha que os erros na bolsa que a gente citou aqui, que eles podem acontecer tanto pela ansiedade, tanto por não estudar e tipo, investir na coisa errada, vender mais cedo do que deveria, comprar onde não deveria, esses erros podem te tirar do jogo? Podem, mas não deveriam. É o negócio, né? Os erros podem sim te tirar do jogo, só que eles não deveriam, né? A gente fala aqui muito de diversificação, a gente fala que a gente tem que deixar o patrimônio diversificado em diversos ativos, e não só ativos mesmo, mas também classes de ativos, né? E é isso que faz com que você não entre no risco da ruína, né? Que é o que a gente chama de o risco de realmente, efetivamente, te tirar do jogo. Você tem que, a gente já falou isso agora também, né? Você tem que entender e ter clareza muito grande ali de que você está colocando dinheiro e você está assumindo o risco daquele ativo em específico. Eu coloquei aqui, eu sei qual que é o risco, mas eu acho que a relação risco-retorno vale a pena. Beleza. Agora, o problema é que você não pode colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Porque se essa cesta cai, você perde todos os ovos. Simplesmente isso. Então, existem sim erros que podem te tirar do jogo, como a própria falta de diversificação. É um dos principais erros aí que pode te tirar do jogo. Mas não deveria existir, né? Exato. Você tem que ter clareza que bolsa é um ambiente de risco. Então, por mais que a gente entenda que é um risco que é bom, é um risco que se você... O risco acontece, mas você consegue subir em cima dessa onda do risco para ganhar dinheiro. Então é um risco que vale a pena, não é um risco de tipo, você vai quebrar. Você tem clareza de que é um ambiente de risco, você vai começar a tomar decisões para ficar protegido. E de fato, os erros da bolsa de valores podem te tirar do jogo, sim, se você tomar alguns erros muito, muito grandes. E o que vai te proteger, e você ter clareza de que um erro pode tirar do jogo, você começa a tomar decisões para se proteger disso daí. O que vai te proteger é exatamente o que você falou, é a diversificação. Então, diversificação, por incrível que pareça, talvez o investimento que você faz, né, com menor gasto de energia, menor gasto de tempo, menor gasto de
de qualquer coisa, diversificar sua carteira e que te vai dar um retorno infinito. É impossível mensurar a proteção que a diversificação te dá na sua carteira quando você faz um investimento. É muito parecido com um cinto de segurança. Você colocar um cinto quando você entra num carro, não dói, não custa nada, não custa dinheiro, não custa tempo, não custa energia. Mas o retorno que isso pode te dar, caso você precise que esse cinto seja acionado, é infinito. Porque ele pode realmente te salvar de uma situação que você não teria cura. E isso acontece com a diversificação. A diversificação é a que faz com que, em um tempo de crise, a carteira da pessoa valha a metade ou a carteira da pessoa tenha desvalorizado 5%, esteja ali quase no 0 a 0, que se ela tomar alguma decisão ali, começa a ter um bom desempenho já. Então, a pessoa tem que diversificar. Ela não pode cometer, ela tem que entender quais são os erros, que a gente já vai falar aqui pra frente, ainda nessa aula, os 5 principais erros que as pessoas que começam a colocar o dinheiro para trabalhar cometem, para que quem esteja escutando não cometa. Mas você precisa entender que além desses erros, você precisa ter clareza deles, você precisa se proteger deles, você precisa se blindar deles. E você consegue fazer isso de um jeito muito fácil. Lógico que não é só diversificar, porque vai muito mais além, tem toda a questão de mentalidade que você precisa ter nos investimentos e tudo mais. Mas a diversificação vai ser 80-20 para que você fique protegido de não cometer um erro que te tira do jogo. Então, você vai, ao longo do caminho, acabar cometendo outros erros que vai desvalorizar na sua carteira? Vai. Vai cometer erros que vai dar um mau desempenho? Vai. Mas para te tirar do jogo, o fato de você fazer uma boa diversificação já vai ficar protegido de não te tirar do jogo, pelo menos. De Mas você não não quebrar. Que, por exemplo, as pessoas iniciantes vão ter a mesma mentalidade que o Warren Buffett, por exemplo, teve? Vamos supor, beleza, eu diversifiquei minha carteira e aí dessa diversificação, 25% estão em ações ali. Desses 25% que estão em ações individuais, de empresas e tudo mais, beleza, eu perdi 10% disso. E aí na minha carteira total eu perdi 10%, tá? Um exemplo assim. Da minha carteira total eu perdi 10%. Você não acha que a galera vai ter isso na cabeça igual o Warren Buffett fez? Eu quero recuperar esse 10% e sair disso aqui. O investidor iniciante vai recuperar. E aí, além da diversificação, é que a gente precisa... Porque são tipo camadas, né, de erros. A primeira, que é o erro principal, que você consegue proteger na sua carteira mesmo dos ativos, é a diversificação. Mas a diversificação por si só não adianta. O investimento que você faz não adianta se você não tem os pilares de mentalidade muito bem definidos. Então, por incrível que parece uma coisa muito boba, né? Clichêzão, que você tem que ter uma boa mentalidade. A mentalidade é tudo, não sei o quê. Ficou muito frase motivacional ultimamente. Mas realmente é. A outra vez eu estava vendo uma coisa, que é que... É bem foda isso aqui. Vocês conhecem o Peter Lynch, né? Eu não sei se eu já citei isso daqui em um podcast passado. A estatística do fundo de investimento do Peter Lynch. Já cheguei a citar? Acho que não. Provavelmente já, mas pode falar de novo. O Peter Lynch, que eu tenho um quadro dele lá no meu escritório, ele obteve uma rentabilidade média anual de 29,3% ao ano. Então ele foi um dos gestores de fundos de investimentos que teve uma das maiores rentabilidades já alcançadas. Então, mais do que o próprio Warren Buffett, que conseguiu 21% ao ano. Só que, claro, o Peter Lynch em um espaço de tempo mais reduzido, etc. Mas 29% ao ano, em média. Foi um dos gestores com fundos de investimentos mais rentáveis que já existiu. O investidor médio do Peter Lynch, então a média quer dizer, a cada 10 investidores, 6, né? Acima da média. O investidor médio do fundo do Peter Lynch, ele perdeu dinheiro no fundo dele, porque por mais que tivesse sido um dos melhores investimentos que a pessoa poderia fazer, que é o fundo dele, perdeu dinheiro pelo fato de que o fundo Peter Lynch, ele acabava tendo um desempenho bem drástico nos momentos de queda e ele acabava caindo bastante, porém nesses momentos a pessoa que segurava na queda, depois a rentabilidade estourava para cima, porque o Peter Lynch tinha aquela coisa de que ele focava em achar ações que se multiplicassem por 10. Não sei, você chegou a ler o livro de investir? Que é as 10 Baggers, que ele se refere no livro. Então, um investimento chegava e multiplicava 20 vezes o investimento. Então, isso salvava todas as opções e toda a desvalorização que ele tinha tido na carteira e transformava isso em lucro. Mas a pessoa que tinha entrado agora, ela não tinha pegado o movimento completo. Então ela vendeu as cotas como estava na baixa e quando começou a subir, que já estava quase na máxima de novo, ele ia e comprava de novo. Então a pessoa média, por mais que ela tivesse sabido que Peter Lynch seria um gênio e que seria um dos melhores fundos rentáveis, se ela não tivesse tido a mentalidade
de que investimento se desvaloriza e que o foco é no longo prazo, mesmo fazendo um bom investimento, ele teria perdido dinheiro. Isso é uma coisa ridícula, a meu ponto de vista. Porque isso realmente quer dizer que mentalidade é tudo, não é... Não, mas a bolsa de valores, na minha visão, é 80% mente e 20% conhecimento técnico. Porque, velho, por mais que você entenda vários princípios, se você não tá com essa mentalidade que você citou, na hora que começar a dar merda, velho, você vai querer vender, você vai começar a tomar decisões precipitadas, você não vai... Nossa, tipo assim, eu sei na teoria, eles falam pra segurar, mas não tá dando, tá caindo, e a galera tá falando pra vender, não sei quem tá falando pra comprar não sei o quê, e, velho, você vai cair na pilha. Você vai cair na pilha. Por isso que é muito mais mental do que efetivamente técnico. Exato. E a pessoa saber isso na teoria é diferente dela viver na prática. É aquela mesma coisa que você termina com uma ex-namorada sua, por exemplo, e você fala, eu não quero mais sair com ela. Mas você tem outra pessoa dentro de você querendo sair com ela. Eu não posso fazer essa coisa. E você fica querendo fazer. Eu não posso comer essa pizza porque eu tô em dieta. Mas você quer comer aquela pizza. Você quer comer aquela pizza. É a mesma coisa. Na teoria, a prática é outra. Você saber que não pode vender quando tá caindo é uma coisa. Quando tiver caindo o seu investimento e você aplicar isso é outra coisa. Porque vai ter duas vozes dentro da sua cabeça totalmente diferentes. E que vão ser bem fortes, as duas. Aliás, uma vai ser mais forte que a outra, você vai ter que conseguir controlar isso daí. Mas na maioria das vezes, você vai acabar tendo esse mau desempenho. E pra gente ir pra parte final aqui do podcast, pra você, quais são aqueles 5 principais erros que as pessoas cometem ao investir na bolsa? Bom, tem alguns erros principais, eu acho que é interessante eu ir falando um e explicando ele, e depois o Campanha fala outro, e se você quiser pode falar um também. Mas eu acho que, pra citar 5 erros principais, o primeiro que eu acho que isso daqui é drástico pro investidor que está começando a colocar o dinheiro dele para trabalhar, a pessoa que está colocando o dinheiro para trabalhar por primeira vez, o primeiro erro que ele vai tender a cometer é o de focar no curto prazo. O colocar o dinheiro para trabalhar é uma prática de longo prazo sempre. O que é o longo prazo? A gente aqui foca em comprar bons ativos que geram lucro e segura eles enquanto sigam gerando lucro. Então é simples quanto isso. Tá gerando lucro, continua colocando dinheiro. Gerando lucro internamente, né? Não que esteja valorizando, são coisas diferentes. Lucro e valorização são coisas diferentes. Pode estar gerando lucro e desvalorizando, mas mesmo assim, como está gerando lucro, a gente coloca o dinheiro para trabalhar focando a longo prazo, segue investindo nisso daí. Então, quem coloca o dinheiro para trabalhar a longo prazo, olha muito mais o fundamento daquele ativo, o valor que ele tem, do que ficar apenas olhando o preço dele. Então, ficar olhando a oscilação, a cotação. Já a pessoa que foca no curto prazo, fica totalmente viciada na oscilação e na cotação daquele investimento e vai fazer que ela acabe vendendo em horas que não deve vender, comprando em horas que não deve comprar e agindo de forma totalmente errada, vai desregular a carteira dela vai ficar totalmente bugada, por dizer assim, vai ficar 100% estragada, vai perder sua estrutura, porque a pessoa ficar tomando decisões de curto prazo, de comprar um pouquinho disso daqui, vender um pouquinho disso dali e tudo mais, não vai trazer uma consistência sólida para sua carteira no longo prazo. Então eu acho que o primeiro erro da pessoa é focar no curto prazo. Você nunca deve colocar o dinheiro para trabalhar a curto prazo, isso não existe. Nada na vida é bom no curto prazo. Você é personal trainer, existe shape gigante no curto prazo? Não, jamais. Saudável não. Existe dieta que emagrece de forma saudável muito no curto prazo? Tirando aquele suco que você mandou no Instagram, não. Eu mandei um suco pro Campanha que o início do vídeo falava assim: com essa receita de suco, o único problema que você vai ter é que você não pode beber muito porque senão você vai emagrecer demais. E eu falei, caralho, será que realmente é verdade? Eu mandei pro Campanha: Campanha, isso daqui procede? E o Campanha: você tá doido? Lógico que não. Mas não existe nada bom no curto prazo. E colocar o dinheiro para trabalhar também, não existe carteira que vai ter muita rentabilidade no curto prazo, é sempre no longo prazo. Então, nada na vida é bom no curto prazo. Isso daí tem que ser tipo um lema de vida, um mantra para tudo. Mas isso daí eu acho que é o primeiro erro. O cérebro, ele naturalmente já busca coisas de curto prazo, né? O prazer imediato, né? A gente dificilmente vai... Porque o nosso cérebro é muito preguiçoso e, teoricamente, instintivamente, a gente tende a buscar as coisas agora por uma questão evolutiva aí, tipo de, não sei se vai ter comida lá na frente, não sei se vai não sei o quê. Então nosso cérebro, ele já naturalmente, instintivamente, ele começa
buscar o prazer agora, só que a gente não considera que a gente vai pagar isso lá na frente, né? É a mesma coisa, você puxou pra minha área, eu vou puxar pra minha área aqui também. Não adianta. Mais fácil, Você vai comer McDonald's pra caralho hoje. Nossa, que vontade de comer uma pizza. Vai comer a pizza hoje. Só que aí daqui a nossa, resolvi o meu prazer imediato. Será que isso vale tanto a pena assim? Porque Já lá dizia Jesus Cristo, não deixar cair em tentação. Exatamente. Meu Deus do céu. Ele puxou um Jesus Cristo do nada. Caramba, com a Bíblia. É o Pai Nosso, né? Ele vai livrar-nos do mal, amém. Jesus Cristo é o pai dos investidores. Nossa, aí. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Você vai comer aquela pizza ali, mas daqui a 2 meses, 3 meses, você vai se olhar no espelho e vai falar, puta merda, velho. Nossa, eu tô gordo, eu não sei porque eu não gosto do meu corpo e tal. E eu não tô puxando, falando que você tem que estar forte, gostoso, sei lá. Ah, mas tem que estar em forma. Gordo não pode estar. Isso é um fato. Mas não é nem isso. É a questão de você... Será que vale a pena você resolver esse prazer imediato ali... Tipo, em custa do quê, né? O que você tá pagando? Isso não é... Isso, a gente tá puxando aqui pra saúde, enfim. Mas isso serve exatamente para os investimentos, igual você falou. E você falou uma coisa atrás, né? Que já meio que caiu no segundo erro, que é o erro de investir com emoções. Que é o que a gente já falou esse podcast aqui inteiro, né? Você deixar a emoção entrar e ficar maior do que a razão. Que é você deixar a sua emoção, a sua ansiedade ali superar a sua teoria, tudo que você estudou e tudo que a gente está falando aqui, entregando para vocês. Né? Isso que você chegou a comentar, eu vi muito ontem, inclusive, assim, de focar no curto prazo, às vezes você ter um prazer momentâneo ali que você vai trocar por algo que na teoria no longo prazo você teria, você puxou pro seu lado aí da questão da saúde. Eu tô fazendo a dieta, tô comendo as marmitas fitness e ontem tinha um pessoal aqui em casa e tudo mais e a galera toda pediu Mac. E aí eu falei, não, mano, tipo assim, vou ver todo mundo comendo Mac, não vou comer, mas aí que entra também a parte da mentalidade. Tipo assim, você tem que estar focado, você tem que estar com a vontade de fazer aquilo ali, pelo bem que você vai ter lá na frente. Então, às vezes, você vai trocar esse prazer momentâneo. É óbvio, eu queria comer um nuggets ali, uma batata frita, um sanduíche e tal, eu comeria, mas, assim, e aí? Eu vi essa semana que eu perdi 2 quilos. Aí eu vou comer isso, vou cagar, tipo assim, minha alimentação que eu tô tendo por causa de um prazer ali que vai durar 10 minutos. Que não eu vale vou a pena, não vale a pena. E é isso, justamente, você parar de pensar que o curto prazo, aquele prazer imediato vale mais a pena do que o prazer no longo. E assim, a gente só tá falando cerveja. A gente tá, cerveja pode. A gente tá falando aqui, mas é muito fácil falar, né, velho? Muito fácil falar. Na hora que você tá sexta-noite, na dieta, e tipo, aparece uma pizza na sua frente, é difícil demais. É difícil demais. E pra você manter isso, você tem que ter a teoria muito bem alinhada e outra coisa. Você tem que ter um propósito, você tem que ter um porquê por trás daquilo. Você tem que ter um porquê por trás daquilo, porque senão você tá indo no achismo e nada vai ser forte o suficiente para você ganhar dessa vontade de curto prazo. E uma parada que eu peguei muito pra mim, que eu comecei a fazer há menos tempo, assim, foi ter um quadro de metas pessoal meu. Então, tipo assim, hoje o plano de fundo do meu celular é uma meta que eu tenho, tipo assim, igual outras metas que eu tenho também, que eu tento mentalizar elas para elas acontecerem. Porque aí fica mais fácil de eu visualizar o que eu quero realmente com o esforço que eu tô fazendo. Sim, é muito legal. A gente tem um negócio uma técnica que chama 5W2H, você já ouviu falar? Não. Nem eu. 5W2H é tipo assim, é muito simples, o nome é mais bonitinho do que realmente é. É tipo... É comer e dormir e descansar bem. Você vai pegar uma meta sua, você vai se fazer perguntas, né, pra saber o que você tá fazendo, aonde você tá indo, aonde você quer ir e tal. É where, What, where, when, why e tem mais outra coisa que eu tem outra, who, não, how. Mas tem o how, enfim, são 5W, onde, quando... O 2H deve ser o how. Onde, quando, quem, como, enfim. É isso, foda-se. Ou seja, você tá explicando o trem que você não sabe. Não, eu esqueci, caralho. www.google.com.br, aí você escreve 5W2H, acabou. Você vai descobrir lá, é um esqueminha. Você vai se fazer, você vai colocar a sua meta e vai colocar isso.
responder todas as perguntas. Quando, como, onde, quem, Não, quando. e é muito importante, além de você ter a meta, igual você falou aí, você ter a data pra você cumprir essa meta. Senão ela fica muito no descaso, assim, beleza, eu preciso emagrecer. Mas você precisa emagrecer até quando? Até 4 anos? Então não precisa começar agora. Exato. Entendeu? Não tem esse imediatismo. Eu não tô lembrando agora começar. quem que fala isso. Se não me engano, eu acho que é o Kobe Bryant que fala que dreams without goals are just dreams. Já viu isso? Mas traduz aí pra quem não... É que eu buguei. Eu não tô conseguindo traduzir. Que seria basicamente que sonhos sem metas são apenas sonhos. Que é aquele negócio, é muito fácil você sonhar, caralho, eu preciso ter uma Lamborghini. Nossa, meu sonho é ter uma Lamborghini, morar em não sei aonde, viajar o mundo. Beleza, mas tá, e qual que é a sua próxima meta? Porque tem uma certa escada pra você subir. Se você só sonhar, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Exato. E esse daí seria o segundo grande erro, que é você investir... Kobe Bryant que fala isso, eu tenho certeza. Mas- É alguém. Ó, tá entre Kobe Bryant e Denzel Washington. Jesus Cristo. Pode ser que Jesus tenha falado isso na Bíblia em algum ponto. Mas então o segundo grande erro da pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar agora é investir com emoções. Que é, no caso, a pessoa investir com medo ou com ganância, né? Nenhum das duas são boas. Ganância não é bom, porque por mais que as pessoas digam, ganância eu vou ganhar muito. Ganância e ambição são coisas diferentes. Ganância na bolsa de valores vai te fazer você perder dinheiro no longo prazo. A ambição pode ir para dois lados, né? Ganância ou só simplesmente a ambição. Você ser muito ambicioso pode te levar à ganância. Pode. E a questão da ganância é você querer de qualquer forma ganhar dinheiro com aquilo de forma intensa. Seja lícito ou não, seja... E tipo, investir com emoções é o segundo grande erro. O primeiro deles é focar no curto prazo, o segundo é investir com emoções. Você queria citar algum terceiro erro que é uma possível pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar comete? Eu acho que o que a gente já falou aqui no podcast da falta de paciência dessas A pessoas. falta de paciência ela é muito parecida com focar no curto prazo. É. É a mesma coisa, na verdade. Eu acho que não, porque... Mas eu acho que a ansiedade também bate nessa questão. Tipo assim, você ter a falta de paciência, às vezes isso já é de você mesmo, assim. Às vezes não isso nos investimentos, mas isso já é natural de você, de não ter paciência para as coisas acontecerem, não ter paciência para as suas metas, não terem disciplina para as coisas acontecerem. Então acho que tipo, vai um pouco além de só focar no curto prazo também. Eu acho que a falta de paciência é diferente do focar no curto prazo, porque quando você foca no curto prazo, você tipo, só se cega para qual que é a decisão que eu vou tomar agora para eu fazer o melhor retorno agora. A falta de paciência é você não conseguir, você saber que tem que esperar e você não conseguir não fazer nada, você não conseguir esperar, você fica meio que querendo fazer, cadê o lucro, cadê o retorno, não tô ficando rico. Então é esse problema. E a falta de paciência, eu acho que você precisa entender que o investimento, velho, se teve uma coisa que a natureza criou que falou o investimento será exatamente igual, é as sementes, velho. Tipo, uma planta de uma árvore, você coloca, se você não tiver paciência, ela não tá nem aí com você. Ela não vai crescer amanhã e não vai dar frutos amanhã. Ela tem um tempo. Eu tive uma experiência dessa essa semana, inclusive na empresa. Uma funcionária lá que trabalhava com a gente, ela acabou saindo. E eu acho que é exatamente essa questão de focar no curto prazo e da paciência que fizeram ela sair. Porque, tipo assim, querendo ou não, ela tinha várias oportunidades de crescer lá dentro e ela trocou de emprego por causa de R$200. De que ela queria ir para um outro lugar, que ela ia ganhar mais agora e para ela seria mais importante ela estar ganhando mais agora do que ela estar construindo algo sólido que ela fosse ser recompensada futuramente. Não que ela não fosse agora também, mas em R$200 a menos e no futuro ela fosse mais. Mas são decisões que as pessoas tomam baseadas no imediatismo. E assim, isso joga contra totalmente a mentalidade que a gente fala aqui o tempo inteiro. Exato, e tipo, o focar no longo prazo, basicamente, é você saber que você vai estar perdendo dinheiro no curto prazo e você se sentir bem com isso. Então você vai estar deixando de ganhar R$200 a mais, mas no longo prazo isso vai te trazer mais retorno. Então é você se sentir bem com isso. decisão estratégica. E isso é o que eu tenho muito, tipo assim, eu acho que o poker, ter aprendido tudo que eu sei de poker me ajudou muito em várias questões. Tanto nessa questão de ter paciência, de saber que eu não vou poder jogar todas as mãos, que eu não vou poder ver todos os flops. E até o ponto que, tipo assim, eu sou satisfeito comigo de ter tomado a decisão certa, independente de eu ter ganhado o jogo ou não. Porque eu sei que ali no longo prazo eu vou estar ganhando. E no poker, se eu tomei a decisão certa naquele momento e cair,
eu sei que eu fiz a melhor escolha possível e eu fico satisfeito com isso. Eu não fico puto, não fico nada, tipo assim. Então, minha cabeça sempre foi muito forte para isso e eu acho que isso ajuda na hora dos investimentos também. Exato. Eu acho que... Fala pra gente um quarto ponto aí. Eu acho que um quarto erro que a pessoa comete também, a pessoa que está começando agora e quer colocar o dinheiro para trabalhar, e esse erro daqui eu vejo grotescamente todo mundo cometer, é o comprar coisas só porque outros estão comprando. É seguir o famoso efeito manada, que todo mundo já está cansado de saber que ele é ruim, mas as pessoas seguem cometendo. Que é o de você não sabe, você não analisou, você não entende aquele ativo, investimento. Você vai comprar só porque... É que o Murphy ele é muito filho da puta nesse sentido, né? O quem? O Murphy, da lei de Murphy. Sim, total. Ele é muito filho da puta. Tá subindo lá 236% por dia a ação, velho. Tá todo mundo, velho, compra, vai dar bom demais, vai dar muito bom. Velho, você não sabe nada do investimento, velho. Galera, que isso? 236 por dia, velho. Tá todo mundo comprando, estão falando pra comprar. Na hora que você clicar em efetuar compra, vai cair 39.000% por segundo, velho. Não adianta. Isso vai acontecer, Isso você é- achando que não. Isso é lei de Murphy, né? É, foi isso que eu falei no início. Ah, tá, porque eu não vi, não. Eu tava mexendo no celular. O Murphy... É, o Murphy é filho da puta, exatamente. A lei de Murphy Isso vai acontecer, velho. Não Não, mas adianta. aqui, é lady ou lady? Não, é a lei do Murphy. É a lei de. Ou é lady? Não, não é Lady, não. Lady. É um cara, velho. É o Será? Murphy. É o Murphy. Eu tenho Não, certeza. cara, não, eu já É um É cara. lei de Murphy. É, a Não é Lady Murphy. Não, claro que não. Low of Murphy. É, então é a Lady. E quem é o Murphy? É o primo. É um cara... A história do Murphy é muito trouxa, eu nem lembro como que era. Por que a gente tá falando de Murphy? Depois é eu que tô virado, né? Não, mas eu acho que isso aqui é uma coisa de cultura. Exato. A galera quer saber quem é o Murphy. Nem eu sei, mas a outra vez eu tava vendo... É o Ed Murphy? É, Quem que é Ed Murphy? o que fez. Não é o Ed Vovozona. Murphy. Não é o ator, não. É um cara muito mais velho. Claro que não, né? É um animal. Eu tô zoando. Mas eu acho que um quarto grande erro da pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar agora é comprar só porque os outros estão comprando. Então nunca faça isso se você está começando. E o quinto é a dificuldade pra assumir o erro. Exato. Eu acho que o quinto maior erro é a dificuldade de você assumir que você errou e você ter a humildade de aceitar esse erro. Uma coisa E não que- aceitar, mas tipo, Eu- procurar melhorar em relação a E eu isso. tenho uma coisa pra falar aqui que você vai gozar, velho. Vai, O fala. ego é seu inimigo. Começa- O ego é seu inimigo. Começa com ETF. E acaba com o ego. O ego é seu inimigo. Exato, a pessoa que tem ego, a pessoa que tem essa questão de que ela precisa estar certa, orgulho é ego, né? É um sinônimo de ego. Ela nunca vai conseguir evoluir na bolsa de valores, porque se a gente já falou que a bolsa de valores é uma escadinha que você vai cometendo erros, vai aprendendo e vai subindo de nível para nunca mais cometer esse erro, não da mesma forma, né? Talvez você cometa de outras formas. E é uma escadinha que você vai assumindo o erro, esse erro vira um bloco e você pisa em cima e vai só aumentando de nível. Se você não entende e você não aceita seus erros e não corrige eles, você nunca vai conseguir evoluir. Você nunca vai conseguir seguir crescendo, porque você não está usando o processo de aprendizado para você entender onde você falhou, porque ninguém é perfeito, nem o próprio Warren Buffett. Mas o Warren Buffett está mais próximo da perfeição do que nós, porque ele já cometeu muito mais erros do que nós e já aprendeu desses erros muito mais do que nós. E eu acho que você ter dificuldade de assumir o erro vai fazer que você freie seu desempenho de longo prazo, vai fazer que você tenha uma carteira estagnada e que você nunca consiga evoluir. Então, a maior lição que o investidor, que a pessoa que está começando a colocar o dinheiro para trabalhar agora deve ter, é que ela precisa ser humilde, de entender que ela vai errar, dela assumir esse erro o mais rápido possível, saber que errou e aprender com essa lição para ficar protegido. E só recapitulando os 5 erros, então, focar no curto prazo, investir com emoções, a pessoa nunca deve investir, a falta de paciência, a pessoa comprar só quando outros estão comprando e a pessoa ter dificuldade de assumir os erros. Esses são os 5 maiores erros que as pessoas que estão começando a colocar o seu dinheiro para trabalhar cometem. E assim a gente vai finalizando mais uma edição do podcast 1930. Essa edição aqui eu gostei demais particularmente, acho que deu pra bater um papo bem legal, inclusive sobre a vida de ontem do Venezuela, do que ele Que às vezes é melhor nem comentar, né? Que ele chegou aqui 8 horas da manhã. E se você ainda não viu nossos outros podcasts, acompanhe os episódios anteriores, que tem muito conteúdo bacana para vocês estarem ouvindo ou assistindo, caso vocês estejam no YouTube. Meu Instagram é @lucasmota com KZ. Meu Instagram é @jpcampanha. E o meu é @código investidor.
E assim a gente finaliza mais um podcast. Lembre sempre de compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E até a próxima. Até mais. Falou!